voltem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente dia para você, nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Logo, logo estaremos em 2026. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe, que nos abençoe, que proteja todos nós, abençoe esta nação. Terra da Santa Cruz, abençoe a igreja. Vamos juntos. Hoje eu quero falar de uma coisa interessante. Eu quero que você compartilhe esta catequese. Porque nós iremos ver certamente algumas confusões em breve na nossa igreja e as pessoas precisam entender. Infelizmente, como a catequese, né, é muito fraca, nós tivemos catequese fraca, vamos ser honestos, né? Então não aprendemos muito. As redes sociais facilita as pessoas de conhecer a doutrina da igreja, mas a maioria dos católicos não estão nem aí nem chegando. Talvez a maioria dos católicos fique em busca de alguma coisa a mais. Esses jogos online que está destruindo as pessoas. Muitas famílias se arrebentando. Vamos ficar atento. Vamos lá. Muito bem. A gente sabe que o Papa esteve com Bartolomeu I. Esse Bartolomeu I é um senhor, ele é ortodoxo, barba grande. Bom, ele vai, claro, puxar a sardinha para sua lata, né? A igreja precisa estar atenta a isso aí. Eu disse aqui, semana passada, falei várias vezes, que eu não sou contra a igreja se encontrar com qualquer outra igreja, né? Nem precisa, digamos assim, ser aquelas igrejas que estão na lista das igrejas cristãs. Pode ser até ou que não seja cristã. Porque Jesus disse que existe outras ovelhas que não são, né, deste aprisco. Então, existem ovelhas que precisam ser buscadas. Se o caba não é católico, a igreja pode ir lá e ensinar, falar, dialogar, não tem problema. Esse diálogo eu acho importante. Só que eu não acho importante a igreja ceder, porque Bartolomeu, é malandro, ele diz, espera aí, quer, mas quem tem que ceder é tu, eu não vou ceder em nada. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer, né? Pois é. Eu teria um outro tema hoje, mas eu, quando vi essa notícia aqui, eu disse, espera lá e vem cá, como diz o baiano, né? Espera lá e vem cá. Os mais velhos diziam isso. Eu disse, acho importante a gente refletir juntos. Deixa eu abrir aqui os comentários de vocês, que eu sempre esqueço. Vamos abrir aqui na tela, já está aí, deixa eu botar no alto aqui. Pronto, a letra maior. A plataforma dá essas possibilidades, né? A gente está aqui falando, tem outras formas de interagir aqui que eles criaram. Também paga caro que só o pecado. Eles têm mais que inventar um bocado de coisa. Mas tem uma outra aí que é de graça. Só que eu tenho dificuldade, não vou negar, né? De aprender essas coisas de tecnologia. É um negócio meio tremendo para mim. Quando eu aprendo, tudo bem. Mas dá um trabalho para aprender. Eu já tenho há mais de um ano tentando, porque eu também, se eu passar uma semana treinando aqui, com certeza eu aprendo. Vamos lá. Cadê a matéria? Vou voltar aqui ela. Bom. Eu vou ler algumas coisas e fazer os comentários aqui. A presença do Papa Leão XIV, na Divina Liturgia celebrada juntamente com o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, que é da Igreja Ortodoxa, reafirmou publicamente o compromisso de Roma com a unidade cristã, num contexto marcado por tensões geopolíticas, tanto no Oriente quanto no Ocidente.
O gesto demonstrou o desejo de manter um canal de diálogo entre as duas grandes tradições cristãs. Durante a sua homilia, o patriarca Bartolomeu enfatizou a unidade espiritual entre as duas igrejas, católica e a dele, apontando para os apóstolos Pedro e André. Com ele lá é Pedro e André, nós cá é Pedro e Paulo, né? Assim, como fundamentos apostólicos de Roma e Constantinopla. Contudo, reconheceu os sérios obstáculos, disse ele, teológicos que continuam a impedir a plena comunhão. Uma pausa. Bom, aqui ele foi honesto. Os sérios obstáculos. Há um grande e sério obstáculo mesmo, teológico. Eu sei que as outras igrejas lá, eles não abrem mão. Roma é capaz de abrir mão, né? E abrir mão de coisa que não pode. Esse é que é o segredo da coisa. Eu já disse aqui, vou repetir hoje, às 8 horas e 12 minutos do dia 4 de dezembro de 2025. Não tem papa na terra que conserte a bagaça. Não. Sempre vai haver atrito. Sempre vai haver atrito. Então, essa profecia de Jesus, que vai acontecer, que haja um só rebanho, um só pastor, só ele. Não tem diálogo ecumênico, não tem papa, pode juntar todo mundo que espremer que esse suco ainda sai veneno. Porque cada um vai querer... Quer dizer, hoje eu posso dizer, nesses tempos modernos, de que a igreja católica, a minha igreja, é capaz de abrir mão para muita coisa. Para muita coisa que não deve abrir. Né? Os cabas lá não abrem, não. Eles já deixaram claro. E vou te dizer em que foi que eles falaram. Né? Falou, tá aqui o discurso de Bartolomeu. Então, ele enfatiza essa unidade espiritual, né? Bartolomeu identificou, observe, Bartolomeu identificou o filioque e a infabilidade papal como obstáculo. O que é isso, né? O filioque? É o que eu já falei a semana passada. No credo niceno, há uma parte que diz que procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos não rezam dessa forma. Só diz que procede do Pai. Pronto. Então, eles não acreditam que o Espírito Santo procede também de Jesus. E a Igreja Católica acredita. E agora? A Igreja vai abrir mão para agradar aos rebeldes que se afastaram da Igreja Católica? Talvez até com algumas razões. Talvez. Porque eu não estava lá para saber o que aconteceu. Eu sei o que acontece nos dias de hoje. Tá? Então, nos dias de hoje, eu já esperava, eu estou esperando um racha na igreja desde a era Francisco. Desde quando Francisco botaram Francisco sentado lá no trono, eu já esperava um racha. Mas até agora não chegou o racha, né? Mas vai ter o racha ainda. Vai ter o cisma, o grande cisma ainda vem, né? Então, esse cisma que houve lá no passado, não vou entrar nesse mérito agora, mas o Bartolomeu disse que este é um obstáculo. 2 pontos. Ou seja, se Roma, se o Vaticano, se o Papa disser não, então o Papa não é infalível, né? A infalibilidade papal vai deixar de existir. A gente abre mão também de dizer que o Espírito Santo procede do Filho, é só do Pai. Aí o Bartolomeu disse, então a gente se abraça, a gente se junta, né? Igual café com leite. Quer dizer, aqui são as minhas palavras, né? Então, meu irmão, esse café com leite aí é envenenado. Não dá, não. Não dá certo, não. Às vezes eu fico entrando aqui em assuntos, eu não estudei essas coisas não, sabe? Eu sou curioso. Mas esse curioso aqui é capaz de te ensinar a verdade da verdadeira doutrina, que é o que eu vou fazer aqui nessa catequese. Porque eu aprendi com a igreja. Quem me ensinou foi ela. Me ensinou porque quis.
Se me deixasse burro, beleza, né? Eu não podia falar nada. Mas me ensinou a verdade, eu aprendi a verdade e passo para vocês aqui no meu canal. Né? Mesmo não tendo estudado, não fiz teologia, nem filosofia, nem estrupicia nenhum. Fiz nada. Eu só sou católico. Para mim basta. Rezo, sou pecador como tu, estou tentando trilhar a estrada para o céu para não ir para o quinto dos infernos, que eu não sou besta. Mas a gente tem que defender Jesus, né? Então, Bartolomeu disse que o pepino é por minha conta também. Quando eu faço essas palavras assim, tu sabe, né? Então, o problema é o filioque e a infabilidade papal. Ele diz que este é o obstáculo para que a Igreja Católica, para que a Igreja Ortodoxa venha para cá e se una. Mas, peraí, eu queria que alguém me explicasse. Alguém com capacidade maior do que a de Pedro Régio, que não estudou. Vamos supor que seria uma tragédia, né? E um pecado gravíssimo da Igreja Católica. Mas digamos que Satanás conseguisse essa vitória, né? Porque aí seria coisa do cão. Digamos que Satanás conseguisse esse feito da Igreja abrir mão da questão da infabilidade papal e do filioque. Sim, e daí? O ortodoxo continuaria lá, os católicos continuariam cá. Ou não? Ou os ortodoxos iriam se converter ao catolicismo? Ou eles queriam que o catolicismo se convertesse para eles? Entendi a curiosidade do baiano ignorante que sou eu. E eu fico curioso. A gente às vezes não estuda, mas vem as curiosidades, né? Quem é quem nessa seara? Eu preciso explicar. Eu acho que a melhor coisa seria dizer, olha, você não acredita que o Espírito Santo procede do Filho? Nós acreditamos. Então tu reza do teu jeito que nós rezamos cá do nosso jeito. Pronto. Aí não tem briga. Acho que não daria briga, não. Mas como eles querem um acordo ecumênico, que eu não sei como é que é esse trem, porque fala, mas ninguém diz nada. É para se converter para que lado? É os ortodoxos? Não. Não, esqueci. Papa Francisco disse que não era para ninguém se converter assim, não. Não era pra, nem para tu rezar por aqueles que não são católicos, que era um desrespeito ao ecumenismo. Aí não foi Nossa Senhora de Anguera que falou, não, viu? Foi o Papa Francisco, finado, que disse que não era para a gente rezar, né? Não era para fazer proselitismo. Aí a gente... Proselitismo. Proselitismo é você, católico, convencer quem não é católico a vir para a Igreja Católica. Isso é fazer proselitismo, fazer a pessoa mudar de religião. Quer dizer que eles podem fazer proselitismo, né? O protestante bate na tua porta fazendo proselitismo, tentando te convencer a ir para a igreja deles. Isso pode, mas a Igreja Católica não pode ensinar a verdade para que as pessoas aprendam e se convertam? É estranho. Vai entender, tá difícil. Aí o compadre Bartolomeu, o compadre Bartolomeu disse o seguinte, que esse é o obstáculo que deve ser resolvido para promover essa unidade. O filioque expressa a doutrina ocidental de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto a infabilidade se refere ao dogma católico que protege o Papa do erro ao definir solenemente uma doutrina de fé ou de moral. Então, o Papa é infalível quando ele define solenemente algo relacionado à doutrina e à moral. Não é que o Papa não erre, não é que o Papa não peque. O Papa pode errar, pode cometer pecado do grão de mostarda ao caroço da jaca, que é maior, né? Pois é, que é o bicho graúdo. Então, o Papa não está isento não de pecado, e nem tampouco de ir para o céu ou de ir para o inferno. E isso vale para mim e também para você. Então, diante da catedral lotada, o Papa, nosso Papa, né? Leão XIV descreveu as últimas 6 décadas de diálogo como um caminho de reconciliação, paz e comunhão crescente, recordando que a unidade continua sendo uma prioridade do seu ministério como bispo de Roma. Papa Leão disse que a prioridade do seu ministério é essa unidade. Mas é uma unidade que não se explica. Eu, por exemplo,
não, não fica claro para mim como é que essa coisa seria. Então, após a liturgia, o Papa e o Patriarca abençoaram os fiéis da sacada, isso foi semana passada, viu? Acompanhado também do Patriarca Teodoro II de Alexandria. Bartolomeu esteve ao lado do Papa Leão XIV na maioria dos eventos. Então, a homilia do Patriarca introduziu uma expectativa clara, que Roma seria a parte a fazer as concessões doutrinárias necessárias. É aqui que entra o bicho pegando, viu? Aqui agora é que o bicho pega. Por quê? Porque o patriarca, ele quer que Roma, quando essa palavra Roma é Vaticano, ou seja, Papa, Igreja Católica, ele quer que a Igreja Católica que ceda, né, essas concessões, como filioque, estabilidade papal, ele não quer aceitar isso, mas ele quer que a igreja aceite. Vai, tipo, quinto do Beleléu, doido. Tu quer vir mandar na igreja católica? Quer dizer, eles eram católicos, abandonaram a igreja católica, e agora quer que a igreja católica fique lambendo as botas deles. Eu sei que a igreja ortodoxa, né, é a mais parecida com a nossa. Eles vieram de dentro da nossa, entende? Mas nasceu de uma rebeldia, irmão. A igreja não pode ir. Às vezes qualquer um agora pode ir. É por isso que você vê essas frasezinhas saindo lá dentro do Vaticano. Não, nenhuma religião é dona da verdade. Vocês fumaram alguma porcaria, meu irmão? Me fala aí. Perdeu o juízo, foi? Como dizer que a Igreja Católica não tem verdade? Nenhuma religião é dona da verdade. A dona da verdade é Deus. E Jesus fundou a Igreja Católica, né? A confiou a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É preciso ter prudência nessa hora. Só fazendo uma pausa aqui, vou continuar. Só alertando. Este é um alerta que eu vou fazer para as plataformas, né, de católicos e não católicos, sei lá, que usam os meus vídeos, usam as minhas imagens, né, fotografias, etc, etc. Bom, claro que eu posso reivindicar que eu tenho direito. Mas, falando claramente, aos irmãos da Itália, tenham cuidado quando vocês pegam as minhas falas aqui e usam. Tá? Não tem problema de usar, mas eu peço que vocês prestem atenção, porque eu mesmo acompanhei algum canal lá da Itália, onde eu falei coisas aqui e a tradução está dizendo outra coisa. Então, se quiserem usar, pode usar, mas precisa, vocês que têm canais lá na Itália e em outros países, vocês precisam pedir a alguém que compreenda claramente o português para fazer a tradução, porque certamente vocês fazem a tradução usando a inteligência artificial e por isso que eu não gosto, né? Agora, a inteligência artificial é um perigo. E não sai fiel. Aí eu digo uma coisa, a inteligência artificial traduz mudando o sentido e isso pode causar confusão. Então, podem usar os meus vídeos, se quiserem, para ajudar. Eu proíbo usar a minha imagem para fazer prejuízo à minha pessoa e à aparição de Anguera. Né? Tem pessoas que teimam, mas vai chegar a hora que vai ter que parar. Mas eu autorizo aos irmãos lá da Itália, de qualquer canal, a usar as minhas catequeses, mas tendo uma pessoa que fale o português, que entenda o português e que diga, essa frase não foi dita pelo Pedro Regis, porque senão causa confusão e acaba me prejudicando. É só isso. Voltando aqui ao nosso assunto, então Roma teria que fazer, Roma seria a parte principal a fazer essas concessões doutrinárias necessárias para restaurar essa comunhão. Então, o patriarca Bartolomeu, ele está dizendo isso, que é Roma que tem que fazer, não são eles não. Não são eles que têm que aceitar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É Roma que tem que aceitar que só procede do Pai. Entendeu agora?
Ficou claro agora, né? Ele se acha que a igreja vai abrir mão? Bom, Papa Leão já andou rezando o credo aí, pulando essa parte. Pule não, irmão. Pule não. Continue rezando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Porque isso aí, até eu que sou ignorante, não estudei, sei que procede do Pai e do Filho. E lá na Bíblia, Jesus deixa passagens claras que isso é verdade, né? Eu enviarei, né? O Paráclito, o Espírito Santo, Jesus promete enviar. Então, há várias passagens. Eu vou até ver se eu faço uma catequese falando exatamente sobre isso, explicando essas passagens que Jesus falou. Acho que ajudaria muita gente. Então, Bartolomeu atribuiu a responsabilidade pelo cisma diretamente à Igreja Católica. Mas como é que pode? Mas como hoje em dia tudo pode, aí vem a confusão. Embora a Santa Sé tenha demonstrado alguma abertura litúrgica em relação à cláusula filioque, porque isso é uma coisa que é uma briga que já vem há muito tempo, viu? Essa coisa do filioque. Para quem não sabe, filioque significa do filho. Eles lá não aceitam que o Espírito Santo procede também de Jesus. Eles só acreditam que procede do Pai. E nós acreditamos que procede do Pai e do Filho, né? Então, são dois pontos. O filioque, do filho, a infalibilidade papal. Solenemente, porque a infalibilidade papal foi definida no Concílio Vaticano I. É inegociável isso, meu irmão. Inegociável. Na doutrina católica é negociável. Mas como hoje em dia tudo pode, Francisco Finado dizia, santidade, alguém perguntou, e sobre a questão das mulheres serem ordenadas diaconisas, sacerdotisas? Muda de assunto. Francisco foi logo dando um corte rápido, né? Muda de assunto. Passou 6 meses. Não, vamos fazer assim. Vamos estudar. Irmão, ou tu é papa para ter uma palavra só, ou então tu pede para sair. Porque não dá para aguentar um papa que fale hoje uma coisa e amanhã mude de assunto. Para agradar os inimigos. Oresta. Por isso que quando eu falo aqui, tem gente que não gosta de mim. Se não gosta, sai de baixo. Não vem para cá, não. Que aqui tu só vai ouvir a verdade. Não é porque é papa que eu vou ficar aqui lambendo bota de papa. Eu sou católico, quero amar o papa, como eu disse aqui centenas de vezes, mas quando for para discordar, eu vou discordar também. Então, finado Francisco, não, deu não. Mesma coisa, ele deu não para a bênção cardeal Ladária, da Congregação para a Doutrina da Fé. Pediram a ele para criar uma bênção para casais irregulares. Ele disse que não, foi o Papa, os dois disseram não. Passou poucos meses, Ladária cascou fora, quem não sabe, né, como foi o esquema lá, pulou fora da barca e levaram o argentino, que uma freira na entrevista disse lá umas coisas gravíssimas, mas que o Vaticano nunca negou. Inclusive essa freira era amiga do Papa Francisco, esteve com o Leão esse ano, foi muito bem recebida, e ninguém disse nada para ela. Porque no mínimo diz assim, ô freirinha depravada, cala tua boca, ô estrupícia. Eu deveria falar isso, mas ninguém fala nada. Mas ela deu entrevista dizendo uma coisa grave. Nem me pergunte o que é, que eu já falei aqui, mas não quero nem tocar mais nesse assunto. Ela disse uma coisa grave. Aí vai o argentino Chuchu e Ladária e Francisco disseram que não. Ladária sai, chega Chuchu a convite de Francisco e os dois, não, vamos criar uma bênção. Vamos criar uma bênção. Que se chama por aí de casamento. E de fato é, né? O chipê da igreja não. A igreja não está dizendo que é casamento, não. A igreja nega veementemente que essa bênção seja o casamento. Mas quem recebe diz que é. E agora? Aí Nossa Senhora diz, caminhais para um tempo de grande confusão e divisão. Pois é. Então, há verdades na igreja católica que não se negocia, meu irmão. Mas não se negocia mesmo. O cabo pode vir virado na zebra. Não tem como não, viu? Então, a proximidade é o primeiro gesto de amor que a igreja deve ter para com aqueles que não são católicos. A igreja deve se aproximar. Porque se a igreja não se aproxima, a pessoa fica lá, vira as costas na ignorância e segue seu caminho errado. Pega a contramão da verdade, como Nossa Senhora diz. Então,
diante de uma situação dessa aqui, dessa fala de Bartolomeu, a igreja precisa estar atenta. A igreja pode, claro, o Papa pode abrir o coração e querer derrubar essas barreiras, mas sem derrubar a doutrina. A igreja pode acolher qualquer pessoa, mas não abrir mão da verdade. Isso não pode, né? Então, aproximar-se de alguém não significa abrir mão e negar a verdade. Eu posso me aproximar de um umbandista, de um espírita, de um budista e tudo isto que tiver pela frente. Posso sentar, posso conversar para mostrar a verdade da Igreja Católica. Para a pessoa ouvir e tomar decisão se quer ficar lá ou se quer vir para cá. Mas eu não posso ir para concordar, não, você está certo nisso, não sei o quê. Que negócio é esse? Não pode, entende? Então, a gente precisa aprender uma coisa. Que na doutrina católica, diante de uma fala dessa aqui, a gente precisa aprender que acolher, quem não é católico, não é diluir, né? Esfarelar a doutrina católica. Não é jogar na lama a doutrina católica. Não é isso. Não é isso. Pode-se acolher, pode-se dialogar, mostrando a verdade, e aí tu toma a tua decisão, irmão. É assim que é melhor, né? Jesus se aproximou dos pecadores porque tem gente que diz, não, mas Jesus se aproximou de todo mundo. Mas quem está te dizendo ao contrário? Mas Jesus se aproximou, falou, ensinou, e quando não ouviram, Nosso Senhor meteu o dedo na cara e chamou sumo sacerdote, anciões, fariseus, os trupiceu tudo que tinha lá. Nosso Senhor chamou de raça de serpentes venenosas. Pois é, aqui precisa ter atento, para não estar se metendo em ninho de cobra, né? É isso aí. Então, Jesus se aproximou sim, mas ele se aproximou para converter, não para concordar com o erro das pessoas. Quer dizer, é isso que eu aprendi com a minha igreja já, desde criança. Aí Nossa Senhora apareceu, aí me ensinou 100 vezes mais do que eu aprendi com a igreja, né? Mas eu tenho que ser honesto, não posso negar, de que os meus primeiros ensinamentos vieram da minha igreja católica. Nossa Senhora veio e me ensinou muito mais, mas eu não posso esquecer do tesouro da fé que eu recebi na minha igreja. Por isso, dê o que der da igreja católica, eu não saio. Ninguém me tira. Pois é. Permaneçamos católicos defendendo a verdade. Nossa Senhora diz, amai e defender a verdade. Então, se aproximar, a igreja abriu o coração, acolher os irmãos, mas sem abrir mão da verdade. Jesus se aproximou do pecador? Sim. Exemplo claro foi da mulher pega no pecado. A lei dizia que ela tinha que ser morta. O cara já chegou já com o papel, vamos chamar de papel, não era papel, pergaminho lá, meu irmão, tava lá com a lei. Ó Jesus, essa mulher tem que ser morta apedrejada. E tu diz o quê? Nosso Senhor, resumindo bem, quem não tem pecado, atire nela a primeira pedra. Nosso Senhor não disse, não, deixa ela viva, então, mate ou deixe viva, não. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou sabedoria. Nosso Senhor deu-lhe um corte rápido, Tramontina federal nos malandros. Os cabas queriam pegar Jesus. Porque todo mundo que estava lá com as pedrinhas na mão se aproveitavam daquela mulher, daquela pobre coitada. E Jesus, para salvar a mulher, se ele dissesse não mate, morria ela e ele, né? Deixe viva. Jesus estava numa armadilha pesada, mas não caiu. Armaram arapuca para Jesus e ele não caiu. Nosso Senhor foi na sabedoria. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E os cabas. Até foi um momento bom para ele, sabia? Exame de consciência. Sabe aquele exame de consciência mais rápido do mundo? Foi esse. Engraçado, nunca tinha pensado nisso. Primeira vez na minha vida que eu pensei, foi aqui agora, ao vivo. Primeiro exame de consciência, mais rápido de toda a história da humanidade, foi quando jogaram a mulher nos pés de Jesus. Quando ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, em segundos, o exame de consciência, todo mundo. Mas não, eu já fiz coisa errada. Então, eu tenho pecado. O outro eu também tenho pecado. Foi jogando as pedras no chão e todo mundo foi-se embora. Só deixou a mulher e Jesus. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. É assim que a igreja tem que fazer. Se está errado, a igreja vai, senta, conversa, abre um diálogo
e não abre mão da verdade. É isso que Jesus quer. Nosso Senhor abraçava, mas não mandava a pessoa continuar na cegueira. Jesus abraçava, mas não mudava a verdade para agradar ninguém. Você vê aqui no Evangelho. Ele ensinava o caminho, se a pessoa quisesse. A Judas. Nosso Senhor ensinou para todo mundo. Judas aprendeu tudinho. Onde é que Judas está hoje? Já passou 2000 anos. E lá não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem segundo. Lá chama-se eternidade. Judas se perdeu, meus irmãos. E quem falou foi o próprio Jesus na oração sacerdotal no Evangelho de São João, capítulo 17. Por favor, pode ler, viu? Para conferir, para não achar que eu estou inventando história. Então, Jesus acolhia, mas mostrava o caminho estreito. Não é negócio de porta larga, não, viu? A Igreja Católica não pode botar portas largas para passar como se fosse um curral, né? Passar a boiada. Vamos ter cuidado, meu irmão. Jesus ensinou que o caminho para o céu é pela porta estreita. Não vá na vantagem de portas largas para passar à vontade, jogando capoeira, que não funciona, não. Então, a gente precisa, né, entrar pela porta estreita. Então, Nosso Senhor aproximou de muitos pecadores, como eu e você também. Mas nunca deixou de ser a porta e a chave da salvação. Então, por isso que eu coloquei aqui, baseado na frase que eu vi, nessa própria matéria, essa frase aqui, ó. A proximidade abre a porta. A doutrina continua sendo a chave. A doutrina continua sendo a chave para a eternidade. Né? Óbvio que a proximidade vai abrir porta. Mas a igreja tem que ter a chave da verdade. Na doutrina, para dizer, peraí, fecha isso aqui, meu irmão. Não pode, não. Não pode passar para cá, não. O que é certo, venha. Bate na porta. O que é isso aí? Pode entrar. Quando vier sujeira, a Igreja Católica não pode abrir porta para sujeira, não. Tem que abrir porta para a verdade. E é isso que Nossa Senhora está nos ensinando nas suas mensagens, né? Quando ela diz, amai e defender a verdade. Está ao lado dos valentes soldados de batina. Que são os padres e bispos, né? Que todos os consagrados que amam a verdade. Então, essa proximidade abre as portas. Mas somente a Igreja Católica tem a chave da verdade dada por Jesus. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra ficarei minha igreja. Eu te darei a chave do reino do céu. Essa chave é uma metáfora, óbvio. Nosso Senhor não pegou a chave, toma aqui, Pedro, não. É uma metáfora para dizer que o Papa o Papa, primeiro Pedro, né? E todos os sucessores verdadeiros de Pedro teriam o mesmo privilégio. Né? Um Papa não pode quebrar essa sequência. Pedro veio o segundo Papa, beleza. Terceiro, tem que seguir o mesmo ritmo. E se um Papa vem e corta, né, aí ele fica só com o título de Papa, mas ele não se torna um verdadeiro sucessor de Pedro. Mas a Igreja Católica não diz isso, não. Eu que estou dizendo. Não estudei, não, mas eu não sou burro, não. Nós já tivemos antipapas na Igreja Católica. Tu vai dizer que é sucessor de Pedro? Sucessor de Judas. Lá de baixo. Ou a gente fica na verdade, ou então meia-verdade não cola na Igreja Católica, não. Nossa Senhora diz que onde tem a meia-verdade, aí não está a presença do Filho dela. Então, o que salva, o que vai salvar as pessoas que abandonaram a fé católica, não é a igreja, o Papa, bispo, padre, eu e você querer ser simpático. A gente pode ajudar essas pessoas a se salvar, mas não é querendo ser simpático, não. Coisa boa. Não. Seja simpático porque você é educado. Mas quando vier na questão doutrinária, não vá com simpatia, não, irmão, que aí você vai abrir mão da verdade. Você não pode, digamos assim, como lendo essa matéria aqui, você não pode afrouxar a regra. Não pode. Não é agradar o mundo, não. Porque o sistema quer isso. E tu sabe que existe um projeto aí de uma única religião. Acaba com todas, fica só uma. Vai pra lá. Eu vou morrer sendo católico. Você não é católico, não? Então fica na sua. Cada um coma no seu prato.
eu vou comer no meu. Eu serei católico até o meu último suspiro. É o que eu quero e pretendo. Eu quero amar, ou melhor, eu quero morrer amando a minha igreja. E o senhor que é padre, bispo e papa, faça tudo por nós para a gente não morrer sem amor à igreja católica. Que aí vocês vão ter que responder caro. Porque Jesus disse no evangelho, é para vocês. Ai daqueles que fizer pecar um dos meus pequeninos, seria melhor que não nascesse. Vamos ter cuidado. Então, sem doutrina, porque essas questões ecumênicas, estou falando aqui desses diálogos cabulosos, né? Que fica a verdade. Não, você não gosta disso, não? Então, tira isso da pauta. A igreja não pode se reunir com quem não é católico e tirar da pauta situações que ela sempre ensinou como verdade. O outro não gosta, não. É melhor não falar isso para não desagradar. Se exploda. Se exploda, irmão. Viu? Que eu não vou deixar de falar a verdade, porque aqui no meu canal vem pessoas que não são católicos. Se você não é católico, seja muito bem-vindo. Mas aqui eu estou te ensinando a doutrina da igreja católica. Se tu quer ficar onde tu tá, fique. Você tem liberdade. E tu não vai ser maltratado por Pedro Regis. Se tu chegar aqui na minha casa, nós tomamos um cafezinho na estante. Entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, abrir mão da verdade, aí também é esculhambação, né? Aí não pode. Então, sem doutrina, né? Essa questão de diálogo ecumênico, como a gente vê, vira só uma espécie de amizade vazia. Não tem doutrina, fica só na amizade vazia. Né? Pode pegar o telefone, com o padre Bartolomeu, com o padre Leão XIV, pode bater o gancho aqui, falar, conversar. Quando é que vem aqui no Vaticano para nós tomar uma taça de vinho, né? Um cafezinho também? Pode ir. Agora, se não tiver doutrina, se não mostrar a verdade, Bartolomeu fica lá batendo um pé. É a igreja católica que tem que fazer. A gente não faz nada. Eu não abro mão de nada. Eles que abram. Engraçadinho, né? Fofura. É doido. A gente vai abrir mão da verdade para agradar vocês? É? Não. Então tu fica lá, a nossa amizade continua. Quando morrer, aí cada um paga pelo seu. Eu acho melhor assim. Né? Nossa Senhora diz, sem verdade não há verdadeira caridade. Pedro, mas a gente precisa ter caridade com essas pessoas, mas escondendo a verdade? Quer ver? Eu separei aqui algumas mensagens. Eu não quis nem começar a ler aqui, porque senão... Mas eu lembrei de uma aqui que eu não separei. Ofusquei, acho que essa é a palavra. Ofusquei, deixa eu ver se é. É essa mesmo. Não ofusqueis as verdades com erro. Pois é. Ofuscar. Ofuscar. Tirar o brilho? Acho que é uma coisa dessa, né? Mas, né? Ofuscar significa impedir a vista, ocultar, encobrir, obscurecer. Nossa Senhora é sabida, viu? Ela diz, não ofusqueis as verdades com o erro. Né? Agora tem outra que eu ver aqui também agora. As custas, vamos ver aqui. Deixa eu ver se botar a palavra as custas. Achei. Não podeis sufocar. Aí já é outra palavra. Não podeis sufocar a verdade às custas de uma falsa caridade. Não há verdadeira caridade sem obedecer à verdade. Atenção, Roma. Nossa Senhora da Anguera está avisando. Preste bem atenção. Nossa Senhora desceu do céu para ensinar até a igreja. Agora foi o que eu vi, viu, menino? Aí, mas não é dogma de fé. Não é dogma de fé, mas é verdade. Acaba pode não acreditar que Nossa Senhora está falando, mas ela está falando a verdade. Eu quero saber quem é hoje no planeta Terra que defende mais a Igreja Católica do que Nossa Senhora. Me dá o nome de um santo aí, vai. Me dá aí. Eu quero só um que defenda mais a Igreja de Cristo. Aliás, de todos os consagrados, num pacote só, de freira a papa. Me dá o nome de um que defenda mais a Igreja Católica do que Nossa Senhora. Me dê. Eu quero ver. Que ela defende. E eu mostro para tu como é que ela defende. Porque hoje em dia, por respeito ao ecumenismo, as pessoas ficam escondendo a verdade. Aí isso me mata, né? Por isso, Nossa Senhora, sem verdade, então, esse encontro de irmãos, né, esse acolhimento, fica aquela de emoção, tem gente que se emociona. Eu falei aqui ao vivo, quando eu vi lá o Papa com Bartolomeu lá em Niceia, né, na cidade toda em ruína, eu me arrepiei todinho.
Porque foi aquele concílio, uma coisa extraordinária, 1700 anos atrás, meu irmão. Né? Aí depois veio esse desmantelo de briga, de confusão. Isso não é de Deus, não. Eu fiquei emocionado, não vou negar. Mas, só que eu não abro mão da verdade. Então, se não tem verdade, então esse acolhimento vira só uma emoção passageira. Viu? Então, sem essa firmeza doutrinária que Nossa Senhora pede, quando ela diz amar e defender Jesus e a sua verdadeira igreja, sem firmeza nessa hora, esse diálogo vira só confusão, que é o que está virando. Então a igreja, meu irmão, é mãe, é também mestra. Mãe que acolhe e mestra, aquela que ensina. Então a igreja não pode fazer só papel de mãe que acolhe. Porque a senhora que é mãe, a senhora acolhe. Que coisa boa me ver aqui agora. Gente do céu, presta atenção, me vê isso aqui agora. Falando assim, a senhora é mãe? Seu filho está errado, tá? A senhora acolhe. Mas a senhora aí agora vai ensinar, como uma boa mãe, meu filho, eu estou te acolhendo, mas vem cá, deixa eu te dar um conselho. Não faz mais isso, faça assim, faça... Entendeu? Então a igreja faz esse papel. A igreja é mãe que acolhe, mas tem que ser mestra que ensina. Porque senão, meu irmão, dá BO, dá problema. E não dá, né? A igreja deve sentar, dialogar, deve abraçar, mas deve também ensinar. Não abrir mão da verdade. A igreja não precisa ser ensinada, não. Porque a igreja ensina o que ouviu de Cristo. Tem alguém maior do que Cristo para ensinar a igreja católica? Não. Sei lá. Estranho, né? Estranho. Então a igreja precisa acolher como uma boa mãe, mas também corrigir como uma boa mãe. A senhora que é mãe sabe a importância de corrigir seu filho quando ele está errado. Ixi, já falei demais. Preciso parar. Eu começo a me empolgar, né? E aí, é igual na meditação do Evangelho. Hoje o Evangelho foi bom demais para a gente falar, mas quando eu li já estava mais de 12 minutos, tive que parar. Mas é assim mesmo. Se você não ouviu, ouça que é importante, viu, irmão? Então, a Mãe de Deus está pedindo defender Jesus e a sua verdadeira igreja. A missão do verdadeiro sucessor de Pedro é anunciar a verdade e não tirar nenhuma vírgula daquilo que Jesus ensinou. A senhora está ensinando isso. Ela pode acolher, mas tem que corrigir. Né? A igreja precisa ir atrás, como Jesus fez no Evangelho. Ele falou, a ovelha perdida, acho que eu falei ontem. Né? A igreja, ela precisa ir atrás da ovelha perdida, mas não pode deixá-la perdida. Né? Se a igreja vai atrás dessa ovelha perdida, né? A igreja não pode deixar. Vai atrás, mostra o caminho. Já você está perdido, tá? O caminho de volta é esse aqui. Mas se a igreja vai, ela não pode. Ela não pode ir atrás e deixar que a ovelha permaneça perdida. Tem que mostrar o caminho de volta. E o caminho de volta é o caminho da verdade. Né? Trazer de volta a casa, a lugar protegido. Trazer de volta ao rebanho. Uma se perde, Jesus disse que deixa as 99. Na igreja, o Papa pode sair do Vaticano e rodar o mundo atrás de ovelhas perdidas. Mas tem que falar a verdade. Que foi para lá, concordo 100%, assina embaixo que ele tem que ir mesmo, mas o caba lá disse que é o Vaticano, é Roma, né? É a Igreja Católica que tem que abrir mão da verdade, que eles não abrem mão do erro que eles cometeram. Ele não usou essa palavra, óbvio, né? Mas é isso que ele quis dizer. 2 pontos que ele, o patriarca Bartolomeu I, disse que são duas questões que abriram a chaga, que é o filioque e a infabilidade papal. Roma tem que resolver. Nós estamos cá aguardando. Pois é. Aí tu quer que esse ecumenismo dê certo? Porque se a igreja católica abrir mão disso, vai causar uma confusão dentro dela. Eu sou o primeiro a procurar guerra, né? Sem piedade. Eu, Pedro Regis, sou o primeiro a fazer uma guerra contra a minha própria igreja. Se a igreja abrir mão da verdade para agradar que não é católico. Entendeu? Não. Tu fica lá então, meu irmão.
A gente toma nosso cafezinho junto, tu vem tomar aqui uma taça de vinho, a gente não briga. Mas eu não abro mão da verdade, não. Eu tenho tantos amigos que não são católicos. Tenho parentes. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela não é católica. Mas é uma pessoa boa. Quando eu encontro, menino, pensa no abraço apertado que eu dou na bichinha. Eu gosto muito dela. Mas eu não toco em questão de religião, porque eu já sei, né? E o marido dela também, que não é católico, pessoa maravilhosa. Como pessoa, mas acho que há muitos anos, eu acho que já não eram católicos antes da aparição de Anguera, se eu não me engano, viu? Pois é, eu acho. Mas são pessoas boas. Que quando eu encontro, se eu ver lá adiante, eu mesmo saio e vou lá para cumprimentá-los. Porque não é daquele povo enjoado, né? Porque tem um cabelo enjoado, quando a gente chega estourando para tu aceitar Jesus, eu digo, tu tá doido. Tu perdeu o juízo. Eu sou do cão, é? Eu sou de Jesus, criatura. Não perde teu tempo, não. Tem uma que toda vez, uma ex-professora minha, Pedro, estou de joelho orando para você aceitar Jesus. Eu digo, a senhora vai morrer ajoelhada, viu? Vai doer as costas, vai se desgastar toda. Porque eu já sou de Jesus. Então a senhora está com a sua reza aí meio pesada, meio errada, não vai funcionar de jeito nenhum. Porque eu não vou abrir mão de ser católico, então a senhora vai morrer ajoelhada. Perdendo tempo. Agora, se a senhora quiser orar por mim pedindo as bênçãos de Deus, se Deus quiser lhe ouvir, é problema dele. Agora, para eu sair da igreja católica, para ir para a sua foi fundada por um fulano que eu conheço ali, está vivo, né? O sujeito, empresaríssimo, poderosíssimo no Brasil. Ele nasceu de uma virgem também, foi? Nasceu de uma virgem, como Maria, o mesmo processo de Jesus. Aí eu começo logo a pegar pesado, aí a minha ex-professora pula fora. Não aguenta a pressão, né? Pois é. Então, meus irmãos, Nossa Senhora, ela está certa, né? Ela está pedindo para a igreja ir em busca das almas, conquistar almas para o filho dela. Porque essa é a missão da igreja. Então, você pode se aproximar sem perder sua identidade. Porque eu me aproximo dessa minha prima e do esposo dela e continuo sendo católico. Ela, que me conhece, ela nunca diz, Pedro, aceite Jesus, porque ela sabe que eu sou de Jesus. Então ela sabe que se falar comigo, ela vai perder tempo. Então, quando me encontra, oi Pedro, como tá todo mundo, como tá a tia Malha, não sei o quê. A última vez que eu encontrei eles foi num sepultamento de um parente da gente. Então, eu sei conviver com todo mundo, né? Tem um que é da Umbanda, né? Da de Bom Fim de Feira. Quando me vê, ele vem. E aí, mestre? Me chama de mestre. E aí, mestre, como vai? Eu digo, ô, mestre, como é que tá? Entendeu? Pedro, tu chamou o cara? Sim, mas antes dele ser, era assim que a gente se tratava. Acho que até que estudou comigo. Não vou maltratar essas pessoas. Eu vou discordar. Não vou para lá, né? Mas eu não posso deixar de tratar a pessoa como eu sempre tratei, porque a pessoa mudou de religião, foi para outra. Não. Quem quer, tem um ditado aqui no Nordeste que diz assim: quem quer pegar o passarinho não diz show. O que é show? Quer dizer, show, show. O passarinho voa. Quem quer pegar o passarinho vai devagar. Então, se a gente quer conquistar as almas, mostra a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Quem falou foi o Papa quem? Nenhum. Foi Jesus. Viu? Pois é. Então, acolher sem abandonar o evangelho, a igreja precisa aprender isso aí. Não abandona a verdade, não abandona o evangelho, não abre mão da verdade. Bartolomeu quer, mas a igreja não pode querer essa armadilha. Porque se a igreja começar a abrir mão disso, mas é uma coisa pequena. Pequena para quem é ajumentado da cabeça. Ignorante, como eu. Mas mesmo eu sendo ignorante, eu não abro mão dessa verdade. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu aprendi com a minha igreja católica. Eles lá dizem, não procede do Filho. Então a igreja tem que também seguir o que a gente está dizendo aqui. Só do Pai, não do Filho. Eles querem isso. Parece uma coisa pequena.
alguns ignorantes, consagrados ignorantes, que estudaram, mas ficaram burros do mesmo jeito. Desculpa a expressão. Mas, não, Pedro, mas isso é uma coisa muito pequena. Vai deixar de abrir um diálogo? Nossa Senhora está dizendo para não sufocar a verdade às custas de uma falsa caridade. E a gente não entendia. Agora a gente entende tudo, né? Bom, eu separei aqui um bocado de mensagem aqui, mas já falei muito tempo. Acho que é melhor parar por aqui. Então, Nossa Senhora disse que não existe... Qual é a frase que ela disse em outra? Não existe verdadeira caridade sem amor à verdade. Não existe verdadeira caridade sem amor à verdade. Então, a Igreja Católica não existe sem doutrina. E ela não pode abrir mão da doutrina de sempre. Não existe, Nossa Senhora ensina, caridade sem verdade. Está na mensagem dela. Não existe salvação sem Cristo, que é caminho, verdade e vida, ela diz na mensagem dela. Não existe, ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus, meu filho, ela diz, né? Então, não vamos abrir mão da verdade. Vamos rezar pela Igreja. Vamos rezar pela Igreja Católica, pelos nossos irmãos ortodoxos. Eles têm também coisas bonitas, né? Porque eles saíram de dentro da nossa, mas é preciso não abrir mão da verdade. Você acha que pode dar alguma coisa, Pedro? Eu acho impossível. Se a igreja abrir mão para alguma coisa para eles, a igreja causa uma ruptura interna cá dentro. Se liga. Né? E eu sei que hoje, na igreja católica, na minha igreja, quem tem mais moral são os inimigos. Os padres bons são perseguidos, lançados fora. Os padres que ensinam a verdade, eles sofrem demais da conta. A gente vê leigo dando ordem para padre, entendeu? E padre dizendo amém, ignorante. Você não pode dizer amém para um leigo que está querendo dar ordem na igreja, não. Eu jamais vou dar ordem para padre. Vou chegar na minha paróquia, padre, o senhor tem que fazer assim. Porque se eu fosse padre, irmão, acabei a ver o cascavel de chucai, daquele bem antigo, né? Um chucai daquele bem grande. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Aliás, todo mundo sabe, né? Um cascavel de chucai. Se eu fosse padre, leigo viesse para minha paróquia procurar dar ordem, tomava um corte rápido, Tramontina 100.000 vezes federal. Não aguento, não. Então, eu tenho que ter a humildade de reconhecer. Eu sou leigo. O padre está aqui. Eu estou aqui embaixo. Entendeu? O padre está aqui e eu cá. Então, padre, me ensine. Né? Eu sei que hoje, para a gente pedir um padre para ensinar, a gente tem que procurar igual agulha no palheiro, né? Porque a maioria concorda com todas as coisas. Eu não concordo, não. Mas eu não concordo porque foi a igreja que me ensinou a não concordar. Mas hoje as coisas mudaram. Mas esqueceram das palavras de Jesus. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Fica atento, viu? Já encerro por aqui, agradecendo sua paciência e pedindo o seu joinha para ajudar o canal. Eu acho que na próxima terça-feira nós teremos, quer dizer, não uma live, né? Eu acho que na próxima terça-feira vou combinar com a pessoa. Vai estar aqui uma pessoa que preparou um livro maravilhoso sobre Nossa Senhora de Anguera. É um livro que vai ajudar na salvação de muitas almas. É um livro de profunda... Não vou falar não, né? Eu vou dizer tudo. Eu vou trazer a pessoa aqui para a pessoa explicar por que teve essa ideia, o que levou a fazer isso. Primeiro me pediu permissão. Eu pode fazer. Não é para ajudar Nossa Senhora? Né? Eu, inclusive, fui convidado a fazer o prefácio do livro. Né? Você vai ver. Eu espero que possa mostrar, não sei em que pé anda, né? Não perguntei para a pessoa esses dias, mas eu vou trazer aqui para a gente conversar. Não sei como é que vai ser vendido, ainda não tenho informação, mas daqui para lá, se der certo, eu falo para vocês, né? Desta novidade boa para Nossa Senhora de Anguera.
Então eu espero vocês aqui às 3 horas da tarde. Conto com as suas orações, não só hoje, mas sempre. E rezemos pela igreja. Rezemos pela igreja e rezemos pelo Brasil também. O negócio está feio no Brasil. Cada vez mais, dia após dia, a situação fica complicada. O meu desejo maior, sabe qual era? Era ver a minha igreja, a CNBB, abrir a boca para falar alguma coisa. Para tentar salvar o Brasil, né? Mas está todo mundo calado. E ninguém vem para cá com notinha de rodapé. Todo mundo sabe aqui que quando tem muitas coisas, as pessoas fazem crítica, CNBB, pitborda. Eu nunca perdi tempo para fazer aqui uma catequese, botar lá CNBB, não sei o que, isso aqui, como muita gente faz. Se eu tiver que discordar, eu discordo, ensino, mas eu nunca quis bater de frente aqui com o CNBB, não por medo, porque eu não devo nada a bispo nenhum. Nem o meu, imagina os outros, né? Só devo a Jesus, não devo nada a ninguém. Se um dia eu tiver que falar, eu falo. Mas aqui eu digo que a igreja no Brasil, diante da desgraça que está acontecendo nessa nação, né, ela fica em silêncio. E vão pagar caro. Quando morrerem, cuidado com o que vocês vão ouvir da boca de Jesus. Irmãos, vocês estão calados. Quero saber que compromisso da gota serena foi que vocês fizeram e com quem? Para ver a coisa errada e não fazer nada. Porque a missão da igreja é denunciar o erro. Mas está vendo errado. Porque se eu, que sou honesto, estou vendo errado, mas eu sou uma piaba. Vocês são tubarões. Vocês podem. A Igreja Católica pode fazer grandes coisas por essa nação. É só falar a verdade. Agora, viu e finge que não vê, aí também é demais também, né? Ô Pedro, se está acusando, não estou acusando, estou só reclamando que eu sou católico, né? Então abra os olhos, viu, meu povo? Para depois, quando morrer, não encontrar Judas para fazer pareia com Judas lá no quinto dos infernos. É só um conselho que eu estou dando. Conselho e rapé, dizia minha avó, toma quem quer. Eu encontro vocês às 3 horas, mas antes vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe e nos proteja. Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe corredentora e medianeira de todas as graças. Aqui estamos mais uma vez e gratos pela misericórdia do vosso Filho Jesus, que neste dia nos deu a graça de acordar, de estar aqui. Abençoe todos os inscritos no nosso canal, todos os membros, todos os irmãos que nos ajudam na missão. Abençoe todas as famílias que ouvem esta oração. Olhai para as suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Trazei paz, tranquilidade, amor, misericórdia para os nossos corações. Concedei-nos a graça da fidelidade ao vosso Filho Jesus. Ajudai-nos a amar e a defender a verdade, como a Senhora nos pede. Ficai conosco, e em nome do vosso Filho Jesus, derramai neste dia e para sempre uma bênção especial em nossas vidas. Ajudai-nos a trilhar a estrada da santidade, a ter amor à verdade e a defender. Abençoa o Papa, os bispos e os sacerdotes. Ficai conosco e abençoai-nos neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos. Desculpa aí, falei quase 1 hora. Eu sei que quando fala demais assim, ajuda em alguma coisa e prejudica mais ainda, porque até quando você compartilhar, fica mais complicado para as pessoas assistirem. Mas, vá pulando. O Espírito Santo, quando tu dá o pulo, tu cai em cima de uma palavra que possa mudar a tua vida. Viu, irmão? Até mais tarde, se Deus quiser.